Eu vou começar lendo João, capítulo 16, que você marcou, o versículo, apenas um versículo, o versículo de número 13. A palavra diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Diga graças a Deus. Bem, irmãos, o Senhor Jesus fez esta profecia, esta revelação profética, falando para os seus discípulos que, após a sua partida, viria da parte de Deus uma outra pessoa chamada de o Espírito de Deus. E ele viria com um trabalho específico: guiar a igreja de Cristo, guiar os cristãos chamados por Deus a toda a verdade. Não a parte da verdade, mas a toda a verdade. E somente o Espírito Santo é capaz de convencer um homem das verdades de Deus. Porque quando o Espírito Santo ele não produz esta obra, a qual ele foi enviado, dentre outras, para fazer, o homem vai viver pelo seu próprio conceito, conhecimento e aprovação das coisas, até mesmo das coisas referentes a Deus. Nós vivemos, já de muito tempo, uma geração de cristãos. Uso o termo cristãos / evangélicos, mas são cristãos sem Deus. Essa é a geração que permeia o mundo no tempo de hoje. Porque uma minoria desses cristãos é que realmente estão cheios da presença do Espírito Santo. É que realmente estão cheios da presença de Deus. A maioria daqueles que professam o nome do Senhor em seus lábios, os seus corações, como diz o próprio Senhor Jesus, estão longe de Deus. E esta é a geração que nós nascemos, que nós vivemos, uma geração de uma impiedade secreta. Que impiedade secreta? Que vivem e fazem coisas às escondidas, e muitas dessas pessoas fazem pela falta de conhecimento de Deus, pela ausência de Deus nas suas vidas. E eu não estou me referindo às pessoas, como nós costumamos dizer, do mundo. Eu estou me referindo àqueles que se dizem cristãos, que se dizem pertencer a Deus, que professam o nome do Senhor, sendo pessoas de fé reformada ou não. Porque o joio, ele se estabelece, ele cria raízes em tudo quanto é lugar. Porque ele cria raízes no meio do trigo. Aonde há trigo, há joio. E não o contrário. Por quê? Porque o trigo é plantado por Deus. O joio, o Senhor Jesus, que é o maligno que semeia no meio do trigo. Então, assim tem se tornado as gerações de cristãos que secretamente se afastaram do conhecimento de Deus. E todo aquele que se afasta do conhecimento de Deus passa a não mais reconhecê-lo. E quem não reconhece alguém, basta uma mera semelhança e a pessoa já vislumbra uma informação de que é a pessoa que ela conheceu. Nós já experimentamos isso. Quando nós encontramos alguém em algum lugar e aquela pessoa se assemelha a alguém que nós conhecemos, nós ficamos ali. Será que é aquela pessoa que eu conheci? Todo mundo que já passou por isso, eu imagino. Será que é aquela pessoa? Não, é ela mesma. Então a gente vai e cria uma convicção. Eu vi fulano de tal. Eu o encontrei. Conversei com ele, ou mesmo que não tenha encontrado, olha, eu vi tal pessoa em tal lugar. Mas não era a pessoa. Era alguém que se parecia.
Porque faltou um conhecimento mais detalhado para que você tivesse a certeza de que aquela pessoa que você encontrou é verdadeiramente a pessoa que você estava pensando que era. Assim também é em relação a Deus. As pessoas têm uma imagem de quem é Deus, de como é a igreja, de como é o culto, de como é a vida com Deus. E a simples semelhança faz com que essas pessoas tragam para si a informação de que o que elas fazem, o que elas creem, o que elas vivem, o que elas confessam, o seu modo cristão de viver, é o modo pelo qual Deus as ensinou e estabeleceu como partes de sua igreja ou do seu corpo. Quando, na verdade, a impiedade a qual essas pessoas têm vivido as fez se afastar do conhecimento do verdadeiro Deus. Há deuses neste mundo, mas só existe um Deus, que é o Senhor, que é aquele que, pelo Espírito da verdade, guia o cristão a toda a verdade. E ele falará não de si, mas falará, como diz o Senhor Jesus, aquilo que ouviu de Deus. É isso que o Espírito Santo fala. Ora, mas de onde vem, de onde se estabeleceu essa geração tão desconhecedora de Deus? Como que elas se levantaram? Como que elas conseguem se multiplicar tão rápido? Porque quando nós olhamos para a maioria das congregações, e geralmente são as congregações de doutrina arminiana, ou seja, que rejeitam a doutrina da salvação do calvinismo, que rejeitam os 5 solas das Escrituras. Sim, rejeitam os 5 solas das Escrituras, embora alguns arminianos possam até dizer, não, nós também cremos que é tudo pela palavra, mas não vivem só pela palavra. E esse não viver somente pela palavra é que fez com que muitos não mais reconhecessem quem é Deus. Entende até aqui essa introdução? É o que tem acontecido. Lá em Oséias capítulo 4, Oséias capítulo de número 4, do versículo 6 ao 9, o texto diz exatamente assim: O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Vamos entender o que nós lemos aqui. A falta de conhecimento que Deus está aqui dizendo, que o texto abre o meu povo, então Deus fala de um povo que é propriedade dele. Este povo também é a igreja, a minha igreja, o meu povo está sendo destruído. Aí vem o porquê. Por quê? Porque está lhes faltando o conhecimento. É isso que está fazendo e que fez com que essa geração de cristãos, de igrejas que têm sido abertas para tudo quanto é lado ao longo dos anos, fez com que essas pessoas, com que esses cristãos não mais reconheçam a Deus, nem a sua voz, nem a sua palavra, nada compreendem sobre ele, porque a falta do conhecimento fez com que eles se tornassem uma das gerações mais perdidas que já houve na terra no que diz respeito ao conhecimento de Deus. E Deus disse: quanto mais eles se multiplicaram, mais contra mim eles pecaram.
É por isso que em toda parte, ou na maioria dos lugares, existe um certo tipo de doutrina, de ensino e de prática bíblica, de prática pseudo-cristã, mas que não é bíblica, e que tem feito da vida de muitos um mar de perdição. Pessoas que invocam o nome do Senhor, pessoas que adoram a Deus, que cantam louvores, oram, trabalham, mas nada conhecem sobre Deus. E por isto, como disse o apóstolo Pedro, se não me falha a memória, muitos destes têm zelo por Deus, mas é zelo sem entendimento. Logo, tudo o que eles estão vivendo hoje está levando essas pessoas a uma vida de destruição. Não é destruição das coisas peculiares da vida, mas a destruição dos valores cristãos, das práticas cristãs. Tudo isso foi destruído ao longo dos séculos, até o presente século que estamos vivendo. Por quê? Porque a falta do conhecimento ainda toma conta do povo de Deus. Agora, a quem Deus culpa? O Senhor disse: porque tu, sacerdote, você rejeitou o conhecimento. A culpa das pessoas dentro das igrejas estarem morrendo sem conhecimento de Deus são dos pastores / pregadores. Porque os pastores rejeitaram o conhecimento de Deus para poder aplicar uma onda de conhecimento que veio ao longo dos séculos, e eles não buscam o conhecimento pela palavra. São pregadores que vão seguindo o modismo. Mas é óbvio, porque todo pregador, assim como todo membro, como eu sempre falo, todos nós somos discípulos de alguém. Nós trazemos uma carga de ensino que nós aprendemos no passado. E a maioria de nós, se não todos nós não nascemos sustentados pela doutrina da graça, por uma doutrina calvinista, porque cremos na doutrina da graça, porque nós fomos convencidos pelo Espírito Santo sobre esta palavra, que outrora nós também rejeitávamos. Por quê? Porque não tínhamos o conhecimento. É à medida que vamos ter o conhecimento, é que nós vamos absorvendo, por causa da ação do Espírito Santo, o entendimento sobre qual é a vontade e a verdade de Deus para as nossas vidas. Então o Senhor diz: a falta de conhecimento vem pela rejeição do pastor ou do pregador, pela palavra, rejeitando a palavra de conhecimento bíblico. E por fim, não pode ser diferente, a falta da presença de Deus. Agora, por que esses homens não mudam as suas doutrinas que não condizem com a Bíblia? E vou falar daqui a pouquinho sobre elas, sobre algumas delas. Porque Deus está dizendo que eles descobriram uma forma de se alimentarem com o pecado do povo. Que pecado? O pecado da falta do conhecimento de Deus. Eles não buscam conhecimento, não é porque eles não sabem. Deus diz que eles rejeitaram. A maioria dos pastores estão tão presos nas raízes teológicas que eles aprenderam, que eles não abrem a porta para que o Espírito Santo ilumine os seus corações, para que eles mostrem a verdade. Então o que eles fazem? Eles rejeitam. Eu não creio nisso, eu não aceito isso, eu não concordo com isso, porque a palavra disse isso, isso, isso. Então eles falam que a palavra diz, mas contradizendo os outros tantos textos bíblicos que confirmam qual é a verdadeira doutrina. Porque não existe doutrinas de Deus, só existe uma. E esta palavra verdadeira, ela só é revelada ao coração do homem pelo Espírito Santo. Então diz o Senhor Jesus em João 16: quando vier, porém, o Espírito da verdade, então é um Espírito que é verdadeiro, que é o Espírito Santo. Ele, então não é o pastor, não é o pregador, é Ele, o Espírito Santo. Ele vos guiará a toda verdade. Essa é a ação do Espírito Santo. Mas quando uma igreja, um pastor, já não tem mais a presença do Espírito Santo,
Então o que se começa a fazer? Começa a substituir a falta da presença de Deus fazendo outras coisas. Então o Senhor lá em Oséias, no versículo 9, ele diz assim: olha, assim como é o povo, é o sacerdote, e eu vou castigá-lo pelo seu pecado e lhe darei o pago por suas obras. Uma coisa que esses homens não vão escapar é do castigo de Deus. Por quê? Porque estão negligenciando o ensino, a verdade, estão se alimentando com o pecado do povo, porque não corrige mais pecado dentro da igreja. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, desde que não seja aquele pecado, né, que as pessoas chamam cabeludo. E mesmo os cabeludos têm sido aceitos pelo povo. Até mesmo aqueles pecados que qualquer um na sociedade rejeitaria, a igreja, uma grande parte das igrejas, porque não conhecem a Deus, eles têm colocado panos quentes. Eu não estou falando de um erro específico de um pastor ou de alguém respeitado no meio da igreja. Eu estou falando de uma vida de continuidade naquele pecado e todo mundo colocar panos quentes por cima, como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse acontecendo. E muitos agem por um princípio. Não, o pastor, na verdade, esses pregadores usam um termo para autodefesa. Não toqueis no meu ungido. Então eles colocam medo no povo, para que o povo não venha contestar aquilo que pela palavra é errado. Não opinião. Pela palavra. Palavra é errado. Uma coisa que eu quero também ler aqui é o que o Senhor falou no versículo 6, que eu passei e não falei, não comentei. Vou ler Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, certo? Porque tu, sacerdote, quem é o culpado? O pastor. Você rejeitou o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que você se esqueceu da lei do teu Deus. Agora, olha o que Deus vai fazer também. Também eu me esquecerei de teus filhos. Que filhos? O povo, a congregação. Assim como muitos pastores, líderes de igrejas, têm se esquecido da palavra de Deus, de buscar o conhecimento, Deus não rejeita apenas eles. Deus também rejeita os seus filhos. Deus rejeita toda a congregação. Por isso que é muito sério. Quando alguém está dentro de uma igreja cujos princípios teológicos, os princípios bíblicos não condizem com a palavra do Senhor, e elas fingem que não tem nenhum problema com isso, não, elas não têm problema com isso. Quem tem problema com isso é Deus. Porque Deus vai rejeitar todo mundo. Por isso muitas igrejas estão perdidas, do altar ao átrio. Muitos cristãos estão dentro das igrejas perdidos, não sabem mais o que fazem ali. A igreja virou uma religiosidade, é um padrão de vida que eles adquiriram. Eles têm um padrão de vida religioso, como qualquer outra religião ou seita. Como qualquer outra religião, igreja ou seita. Faz parte da vida deles, aquela rotina de ir para a igreja, mas nem sabe mais o que fazem lá. Não sabe o porquê estão lá. Vão porque tem que estar, vão porque gostam, vão porque é um evento, vão porque tem alguma tarefa que é de responsabilidade daquela pessoa, por qualquer motivo. Mas nunca pelo motivo que é o Senhor. Então o que Deus faz? A culpa é do sacerdote. Mas eu vou rejeitar ele e vou rejeitar o povo. Por quê? Porque Deus diz, porque o povo se tornou como eles. A mesma rejeição que Deus tem aos pastores que se desviaram da verdade, Deus também tem para as pessoas que estão dentro de suas igrejas. Não adianta fingir que essas pessoas não são culpadas, porque elas são culpadas, porque de igual modo elas não buscam na palavra do Senhor o conhecimento da verdade. Entende isso? Então, quando uma igreja ela não tem mais a presença de Deus, alguma coisa tem que ser feita para substituir a ausência de Deus. Eu enumerei 6 que eu quero aqui mencionar. A primeira,
Mudança na liturgia bíblica. Não se combate mais o pecado, se combate o diabo. É culto descarrego, é culto não sei de quê, é culto de libertação, mas interessante, não tem culto para combater o pecado. Ó, vai ser o culto do combate ao pecado. Já viu isso? Não, porque culto também não é para isto. Mas eu estou falando de uma forma de zombar disto. Então, a liturgia não combate o pecado, só combate o diabo. O culto não é para Deus, o culto é para o bem-estar do homem. Se a igreja tem que ser adequada para as pessoas gostarem dela, gostarem de estar lá. A igreja não foi colocada, eles não estão ali por causa do culto a Deus, então eles mudaram a liturgia bíblica do culto. Segundo, mudaram os ritmos musicais para se assemelhar aos do mundo, a fim de cativar seus membros, que são tão atraídos por certos tipos de ritmos musicais. Sim, deixaram de cantar louvores a Deus de uma forma mais simples, porém bonita, pelo menos o melhor que se pode fazer, para trazer ritmos musicais para dentro da igreja. É forró gospel, é funk gospel, é axé gospel, e por aí você vai pegando o trem, porque a locomotiva traz muitos vagões de heresia. É o que tem acontecido. Tudo para poder suprir a ausência de Deus, tem que entorpecer a mente das pessoas para que elas encontrem alegria. Elas têm que encontrar alguma coisa na igreja onde elas vão. Elas só não encontram a Deus. Terceiro, enfeitam suas igrejas ou outros locais para o culto com efeitos de luzes. Parece mais uma boate do que uma igreja. Mudaram. Tiveram que mudar o local do culto para poder substituir a ausência de Deus. E em muito maior escala, para agradar jovens. Eventos na igreja com pulseira de neon colorida para jovens, pulseirinha colorida no culto, na igreja. Para substituir a ausência de Deus. Bonés, efeitos de fumaça saindo do altar lá no Ministério do Louvor, e aquela fumaça subindo no meio do povo, no meio dos jovens. Tudo isso é para quê? Entorpecendo a mente das pessoas, porque são pastores desviados da verdade, se é que um dia a verdade chegou perto dos seus corações. Mas com certeza, pela afirmativa de Deus, eles rejeitaram o conhecimento de Deus. E o que esses homens fazem? Eles se alegram com o pecado do povo. Não é pecado de ser conivente com aquilo que é notório, mas de ser conivente com aquilo que não condiz a um cristão. O pecado de não estar no culto por causa do Senhor, o pecado de não amar a Deus de todo o coração, o pecado de não buscar uma forma de vida decente, seja nas vestimentas ou seja no próprio comportamento. Então esse alimento do pecado, esses homens não mudam porque eles tiram algum tipo de benefício. E Deus fala, e eles se alimentam da gordura do meu povo. A gordura é a oferta, é aquilo que eles fazem ali na igreja. É isto, é o que fizeram. Substituíram, colocaram essas coisas para substituir a ausência de Deus. Quarto, ensinam heresias destruidoras. O próprio apóstolo Paulo mencionou sobre isso. Ensinam unção com água, unção com óleo, objetos com falsa unção, sabonete, rosas, arcas, flores, anéis, chave da vitória, espada da vitória. Tudo isso fez com que as pessoas se desviassem da fé. Tiveram que introduzir isto nos cultos para substituir a falta de Deus. Porque se não tem Deus, se não tem o Espírito Santo ensinando, se não tem o Espírito Santo ensinando toda a verdade, logo essas pessoas não têm como ter fé em Deus. Então onde que elas têm que ter fé? Na mesma fé que ela tinha na sua incredulidade, em algum tipo de amuleto ou objeto. Assim como o católico na imagem, e outros em outros rituais, em outros segmentos religiosos que iam,
Assim, quando chegam na igreja, por não terem a palavra de Deus revelada aos seus corações, porque é isso que produz fé, Romanos 10, versículo 16 ao 17, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, quando não tem a palavra inspirada pelo Espírito Santo, tem que substituir por um objeto. Aí a pessoa diz ter fé, mas ela não tem fé. Ela simplesmente coloca sua confiança no objeto, aonde ela palpa, leva para casa, e diante daquele objeto, ou com ele nas mãos, ela acredita que alguma coisa boa vai acontecer com ela da parte de Deus. O que é isso? Desvio da fé. É o que esses homens têm feito em tudo quanto é lugar. E aqui em Pedro Leopoldo, é infestado, como em qualquer outro lugar. Homens, pastores, que rejeitam o conhecimento de Deus. Quinto, transformaram o altar da casa do Senhor em um palanque para política, para entretenimento, para contação de piada, para coreografias, para teatros. O culto ao altar, logo o recinto da igreja, não é um lugar para ser mais respeitado, temido, para reverenciar aquele que vem até a igreja para receber o culto, que é o Senhor. Pois perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Perto está o Senhor, onde dois ou mais se reúnem em seu nome. Então o Senhor vem para receber o louvor, mas ele é expulso do altar. Na verdade, ele não é expulso. Ele nem chegou a entrar. Porque o altar não é mais servido para corrige, exorta, repreende com toda a autoridade e doutrina. E não doutrinas. É singular. Doutrina. A igreja é isto. Para ensinar, para corrigir, para exortar, para repreender com toda a autoridade que Deus dá e com a palavra, com a doutrina. Mas como vão corrigir? Se não tem o Espírito Santo os ensinando a verdade, porque eles rejeitaram o conhecimento. Rejeitam o conhecimento e logo o povo, as pessoas da igreja, passam a ter o mesmo perfil. Aonde Deus diz para Oséias, assim como é o povo, é também o seu sacerdote. Se o povo nada conhece sobre mim, é porque o sacerdote também não conhece. Só que o povo não rejeitou o conhecimento. O povo recebeu de bom grado os ensinos errados que lhes foram entregues. Menos culpa, eu diria, para o povo de Israel, porque não tinham o que nós temos, a Bíblia, a palavra escrita de Deus. Mas culpa tem essa geração. Porque ainda que um homem pregue heresia sobre o altar, cada um hoje detém a palavra de Deus nas mãos e podem buscar nela o conhecimento e orar ao Espírito Santo. Como Paulo disse, Senhor, eu oro para que o Senhor lhes dê espírito de sabedoria e espírito de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Então a geração de hoje, ela é mais culpada do que a geração do tempo do profeta Oséias. Mas nem pela falta de ter a palavra escrita, Deus os poupou. Deus disse, eu rejeito o sacerdote e rejeito os seus filhos. Eu rejeito todo o povo ao qual eles pregam. Da mesma forma, o Senhor também faz hoje. Sexto e último, de tantos que eu poderia pegar, sexta coisa que esses homens fazem para substituir a ausência de Deus em suas igrejas. Transformam os cultos a Deus em outra coisa. O culto não é ao Senhor, Gabriel. O culto não é. O culto agora é culto da família, não é a Deus. O culto agora é culto da prosperidade, é o culto do amor, é o culto da libertação, é o culto das causas impossíveis. O culto agora não é a Deus. O culto agora é dos empresários. As festas pagãs tomaram lugar no recinto da igreja. Festa junina, forró, carnaval, quadrilha, agora fazem parte dessas igrejas. Já chega o período de cada uma delas, a igreja, essas igrejas já se movimentam com a desculpa de ganhar almas. Mas não é. É a ausência de Deus. Sabe por quê? Dentre outras coisas, se o Espírito Santo estivesse
dentro dessas igrejas, através dos seus pastores, o Espírito Santo falaria com voz de trovão a todos. O Espírito Santo corrigiria a todos. O Espírito Santo faria isto. Por que não faz? Porque essas pessoas estão sem correção. Porque aquele que corrige, que é Deus, já não está mais ali para fazê-lo. E tudo por quê? Porque o sacerdote rejeitou o conhecimento de Deus. O que Deus fez? Eu também te rejeito. E não somente você, sacerdote, mas eu também rejeito os seus filhos, sua igreja, o povo que está aí com você. Eu rejeito todo mundo. Aí é Deus sendo justo. Mesmo peso, mesma medida. O mesmo pecado, a mesma punição. Falta de conhecimento. E o resultado disso? O resultado de todas essas práticas, dentre tantas outras, que muitos pastores levaram para dentro de suas igrejas, porque eles são assim. São nuvens sem água, impelida pelo vento. Eles não têm vida para transmitir para a igreja. Então tem que colocar uma liturgia que substitua a ausência do Senhor. E isto é o resultado. Oséias capítulo 4, 7 ao 9. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim eles pecaram. Versículo 8. Alimentam-se do pecado do meu povo. Versículo 9. Como é o povo, é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento. E lhe darei o pago das suas obras. Em outras palavras, ou com as mesmas palavras, Deus não vai deixar barato. Cada um desses pastores que tem desviado o povo da verdade, eles vão prestar contas para Deus. E Deus não vai poupar, a não ser que se arrependam do pecado e busquem conhecer a Deus. Se não houver, a única coisa que detém a mão de Deus se chama arrependimento. Seja para o pastor, seja para o povo da igreja, seja para quem quer que for. É a única coisa que detém. Então, temos vivido uma geração desviada de Deus, que não o conhece. Uma geração que tem algo, uma ausência, a ausência do Espírito Santo. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz em João 16, 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, é o Espírito Santo que guia. Não é o homem, não é o pastor, não é a pregação, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Não é uma força, não é um ser. E a verdade é que o Espírito Santo tem sido esquecido dentro das igrejas. Já não se fala mais do Espírito Santo. O pastor se tornou e as igrejas se tornaram autossuficientes e independentes. Não precisam mais de Deus, não precisam mais do Espírito Santo. Não falam, mas agem assim. O Espírito Santo foi esquecido nos corações dos membros das igrejas. Ele simplesmente não fala absolutamente mais nada, porque não há lembrança. Ele não as ensina, porque não veio a elas ou se apagou de suas vidas. Se o Senhor Jesus fez uma promessa, quando o Espírito da verdade vier, que é o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Ok. Então só há duas condições para alguém não conhecer a verdade sobre Deus. A primeira é que o Espírito Santo nunca veio a elas. E a segunda, quando ele veio, ele se apagou de suas vidas. Por que se apagou? Porque o pastor, o sacerdote, rejeitou buscar conhecimento de Deus. É algo que Paulo sempre orou, já citei aqui a oração de Paulo. Sempre orou para que Deus desse a ele e à igreja um espírito sábio e de conhecimento sobre Deus.
sobre Deus. É o que as pessoas menos sabem hoje, são coisas sobre Deus. O Espírito Santo nos ensina, esquecendo que o Espírito Santo é Deus, integrante da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Simplesmente negligenciar o Espírito Santo como se não precisassem dele para guiá-los. Porque todos nós precisamos de um guia para nos conduzir à verdade. Vou comentar algo aqui e vou falar mais na frente também. Um pregador ou um pastor, ou pregador, ele pode levar o homem até a verdade, pela pregação da palavra. É o que faltou aos pastores e sacerdotes no tempo do profeta Oséias. Mas somente o Espírito Santo pode te ensinar a andar nesta verdade. O homem não pode. Pela pregação do Evangelho, eu te levo até a verdade, pelo conhecimento. É o que o povo não tinha, conhecimento de Deus. Mas quando você adquire o conhecimento de Deus pela pregação, pelo conselho, dali para frente, é o Espírito Santo que te leva, desde que você queira ser guiado. Dali para frente é o Espírito Santo. Uma coisa, irmão, o caminho da verdade, ele não é fácil de descobrir. A verdade de Deus não é fácil de descobrir. Eu me lembro de uma palavra do Senhor Jesus que ele fala do seu reino ser comparado a um tesouro escondido no campo. Todo mundo passava por aquele campo, mas ninguém teve uma iluminação no seu coração para entender que havia algo precioso ali. A verdade, por mais que ela esteja nas mãos das pessoas, que é a Bíblia Sagrada, que fala sobre Deus, a verdade ali, ela só é desvendada quando o Espírito Santo ilumina o entendimento do homem. É iluminando o entendimento que quando você lê a Bíblia, aquelas palavras, como disse Charles Spurgeon, elas ficam douradas perante os seus olhos. E coisas que você leu a vida inteira e nunca entendeu, em algum momento, o Espírito Santo te ensina. Te ensina uma verdade a qual você ainda não havia sido, a qual verdade para você ainda não havia sido revelada. Aqui eu trago duas questões. A primeira questão é quando você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você lê a Bíblia, há um texto lá que você lê e você não entende. Você lê e você não entende. Bom, o que você tem que fazer nesse momento? Orar ao Espírito Santo e pedir que te dê o entendimento. Só ele pode fazer isso. O pastor pode até explicar, mas não quer dizer que você vai concordar. Só o Espírito Santo. Em um outro momento, em que o Espírito Santo quer te dar entendimento daquilo, e você orou e você buscou, em algum outro momento, quando for a vontade dele, e você passa por aquele texto, aquelas verdades, aquele mistério, ele se abre perante os seus olhos. Aqui eu vou dar um exemplo meu para te testificar isso. A única coisa que você pode fazer é crer ou não crer, porque é exemplo. Eu preguei uns dias atrás aqui, não sei se foi domingo passado, deve ter sido. Eu preguei sobre a ceia do Senhor. Amém? Lembra disso? E na ceia eu expliquei algo muito interessante e importante ali. Quem são aqueles que Paulo disse que são indignos? Eu leio aquilo ali desde que eu entrei na igreja. Ministro aquilo para mim desde que eu entrei na igreja. Mas foi quando eu fui levado por minha fé a crer que era aquela mensagem para trazer, eu sentei e busquei a direção de Deus. Quando eu cheguei nesse texto, e o Senhor me abriu o entendimento, e eu compreendi aquelas palavras, foi assim que eu lhes trouxe aquele ensino. Porque o Espírito Santo iluminou a minha mente, e se ele não tivesse feito, o ensino seria como todos os outros ensinos que nós ouvimos a vida inteira. Ou seja, nenhum. Isto é a ação do Espírito Santo. Quando você ora, e eu fiquei tão maravilhado com aquilo, primeiro,
que não houve nem dúvida de que era verdade. Porque aquilo estava tão claro. Eu comecei a anotar, com medo de esquecer. Eu disse, não é possível. Mas não adiantava anotar, porque aquilo estava sendo impregnado na minha mente, colocado na minha mente. Eu disse, é isso que é para você falar. Porque esta é a verdade que agora eu estou te mostrando. E assim, Deus usa um para mostrar a verdade a tantos outros. Mas, se o Espírito Santo não abrir os seus entendimentos, a verdade fica escura. A verdade fica obscurecida. Continuam não conhecendo. Então, o caminho da verdade não é fácil de descobrir. Segundo, o caminho da verdade é muito difícil. É outra coisa. Quando você o encontra, o caminho da verdade, que é o caminho com Deus, ele é muito difícil. Se você der um passo para a direita, você vai cometer um erro perigoso. Se você der um passo para a esquerda, você pode cair num precipício. A única forma de você permanecer de uma forma íntegra perante Deus é permanecer em uma linha reta, caminho estreito. Uma coisa é você chegar na verdade, outra coisa é você crer nela, outra coisa é você caminhar por ela. O Espírito Santo, ele te mostra o caminho. Ele fala e mostra, te convence sobre o que você tem que fazer, porque esta é a ação dele. Mas ele não empurra você para o caminho. Aqui é um problema. É quando o Espírito Santo, ele não age desta forma. Em 1 Coríntios, capítulo 11, não precisa abrir, versículo 2, o apóstolo Paulo fala algo interessante. Ele diz assim, de fato, eu vos louvo porque, em tudo, vos lembrais de mim e retendes, olha só, e vocês retendes as tradições, assim como vou-la entreguei. Que tradições? A tradição de como viver para Cristo e servi-lo. A doutrina. Então Paulo disse, olha, eu estou feliz por vocês, nesse momento da primeira carta. Porque tudo que eu ensinei para vocês, vocês não se desviaram, nem para a direita, nem para a esquerda. Vocês guardaram a tradição, vocês guardaram a doutrina, vocês guardaram o ensino. Vocês continuam em uma linha reta, retilínea e uniforme para o reino de Deus. É isto que todos nós, como cristãos, temos que também buscar. A verdade, irmãos, não podemos esquecer, ela é um caminho estreito. Quando passamos por Cristo, que Ele é a porta, Ele é a verdade, Ele diz que depois da porta, o caminho é estreito, e são poucos os que acertam por esse caminho. E os que entram, se rejeitarem o ensino do Espírito Santo, de igual modo, vão cair para a direita ou vão cair para a esquerda. Eu li um texto de Charles Spurgeon, ele fala o seguinte: a verdade é um caminho que o olho do tigre não vê e uma profundidade que o mergulhador ainda não avistou. A verdade é isso. Corrigir. A verdade é um caminho que o olho da águia não viu. É águia. Eu falei tigre, não foi? A verdade é um caminho que o olho da águia não viu e uma profundidade que o mergulhador não visitou. A verdade é isso. Por que a expressão olho de águia? Porque é um dos animais que mais enxerga no mundo, ao longe. E a verdade de Deus, se ela não for revelada pelo Espírito Santo, nem o mais hábil olhar é capaz de encontrá-la folheando as Sagradas Escrituras. Só quando o Espírito Santo convence o homem, só quando o Espírito Santo faz o seu papel que ele veio fazer, em ensinar todas as coisas, não parcialmente, mas todas as coisas. Por isso, nós precisamos de um guia. Por quê? Porque nós temos tendência a nos extraviar do caminho santo de Deus. Nós temos tendência a nos extraviar, a nos desviar do caminho santo de Deus. Por isso precisamos de um guia. Por isso necessitamos do Espírito Santo. O Espírito da verdade, que nos ensinará
toda a verdade. Davi disse: desgarrei-me como uma ovelha perdida. Salmo 119, versículo 176, da primeira parte. Eu me desgarrei como uma ovelha perdida. Então isso significa que cada um de nós também podemos cometer o mesmo erro e sofrer as consequências de não sermos guiados em alguma questão da vida pelo Espírito Santo. Um pastor que é instruído na palavra te levará até as verdades de Deus. Mas como eu disse, somente o Espírito Santo te levará a andar por ela. É Ele que vai te ensinar como que você deve fazer, que escolhas você deve ter, porque Ele também age com o espírito de conselho, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento. Tem uma lista dos 7 Espíritos de Deus, que são ações do Espírito Santo. Mas se uma delas faltar a um cristão, o cristão se desvia do caminho. Por quê? Porque quando o Espírito da verdade vier, quem guia toda a verdade é Ele. Se o Espírito Santo não guiar algo na minha vida, o que eu estarei decidindo, seja na minha vida particular, ou seja, no meu ministério, é um caminho que eu coloquei e é um caminho de morte. Ou pelo menos é um caminho de dor. Porque não foi o Espírito Santo que me guiou. Entende isso? Há um texto muito interessante que eu li, que diz assim: um homem convencido contra a sua vontade ainda é da mesma opinião. Eu vou repetir. Um homem convencido sobre alguma coisa, mas é contra a sua vontade, ele ainda tem a mesma opinião. Ele foi convencido porque você argumentou com ele, porque você pregou para ele, porque você aconselhou ele em alguma área da vida. Ele foi convencido por sua argumentação. Mas ele não aceitou. Logo, ele ainda tem a mesma opinião. Assim é muita gente em relação às coisas do Senhor. A pessoa conhece a verdade, ela chega numa igreja bíblica, ela chega numa igreja onde a palavra ela é exposta, há uma exposição bíblica das Escrituras. Ela é convencida, mas ela não aceita. Logo, ela sai do culto com a mesma opinião que ela tinha, de que aquilo que ela crê, de que aquilo que o pastor dela ensinou para ela é o que está certo. Porque ela foi convencida pelas palavras e não pelo Espírito Santo da verdade. Compreenderam isso aqui? Elas foram convencidas, não foram convencidas pelo Espírito Santo. Eis o perigo de não ouvir e não aceitar a palavra do Senhor e os conselhos de Deus. Sabe por quê? Ouça isso. O diabo tem sempre uma palavra bíblica para sussurrar aos ouvidos. Assim como ele fez com o Senhor Jesus na tentação no deserto. Ele chega aos ouvidos de quem rejeita a palavra ou o conselho e diz: este é o caminho, ande por ele. Como diz Isaías 30, 21. O diabo sussurra a palavra. É o caminho. A vida é sua. Sua decisão está certa. Você é quem escolhe. Ei, é a sua fé. Ninguém vive a sua fé, a fé é sua. Então ele vem aos ouvidos e sussurra, como sussurrou nos ouvidos do Senhor Jesus. Ei, está escrito: atira-te daqui que os teus anjos dará ordem para que te sustentem pelas mãos. Ei, está escrito isso, está escrito aquilo. E o Senhor Jesus recebendo aquela informação. Davi, ele recebeu também algo semelhante a isto. 1 Crônicas 21:1 diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar um censo de Israel. O que está por trás do sussurro? O diabo faz o homem fazer suas escolhas. Ouça bem isso. Este homem faz suas escolhas e as mesmas são fruto de algo que
para ser realizado, gera outras perdas que muitas vezes são irreparáveis. Eu vou repetir. O diabo sussurra no ouvido de um homem. Ei, esse é o caminho. Você está certo. A vida é sua. É a sua fé. É você que escolhe. Ninguém decide por você. É você que manda. Você é o tal. Seja na igreja, seja na família. Ele sussurra. O que o homem faz? Ele está pronto para fazer a sua escolha sussurrada por Satanás. E faz ao custo de sacrificar e causar perdas, muitas vezes irreparáveis, na igreja ou na família. Tudo porque deu ouvido à voz do diabo, que pareceu ser algo de Deus. Enquanto o Espírito Santo procura mostrar a verdade. Só que um homem convencido contra sua vontade continua sendo da mesma opinião. Ele não foi convencido pelo Espírito Santo. Entende isso? 1 Crônicas 21:1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo em Israel. Quero mencionar o que aconteceu aqui. Satanás se levantou, não foi contra Davi. O diabo se levantou contra o povo de Deus. O diabo se levantou contra a igreja. Aí você expande o seu pensamento, sua mente. O diabo se levantou contra a sua casa, sua família. Porém, ele não poderia destruir o povo se ele primeiro não cativasse a mente de Davi, o rei, de quem tem autoridade. Assim também é a mente do pastor na igreja, assim também é a mente do marido na sua casa. O diabo se levanta contra a igreja, ele precisa da minha mente. O diabo se levanta contra a sua família, ele precisa da mente do marido, porque é ele que decide. Como pastor, é ele que decide. Sem você, marido, sem mim que sou pastor, o diabo não pode fazer absolutamente nada. Por quê? Porque há o Espírito da verdade guiando aquele cristão, seja o pastor ou seja você, marido. O Espírito Santo está te guiando, e quando há um sussurro, e esse sussurro que parece ser de Deus, que vem como informação até bíblica, mas contradiz os princípios de Deus, o homem guiado pelo Espírito Santo, ele consegue ter o discernimento para entender o que é o diabo e o que é a voz de Deus. É o Espírito Santo que lhe dá essa capacidade. Está entendendo, sim ou não? Precisamos da verdade. De toda a verdade. E não de parte dela. Última parte. Nós precisamos de toda a verdade. O que é que diz lá em João 16:13? O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, e não em parte dela. Não em parte dela. Salomão, certa vez, precisava descobrir uma verdade. Quem era o pai, quem era a mãe de uma criança. Então, ele tendo a sabedoria de Deus, Davi vai e diz o seguinte: pegue a espada e parta a criança ao meio. Quero que você tenha um entendimento aqui agora. Davi deu uma ordem que pode soar também como um conselho, mas foi uma ordem. Eu quero que pegue essa criança e parta ela ao meio. Dê uma metade para cada mãe. Assim diz Davi. Muitas vezes... Salomão, gente. Assim disse Salomão. Muitas vezes, Deus usa um servo dele, seja um pastor ou algum homem de oração, mas geralmente é um pastor ou pastores de um ministério, para dar um conselho, uma palavra para alguém. E o pastor dá uma palavra, uma direção, que justamente parece catastrófica. O quê? Salomão mandou partir uma criança ao meio. Um pastor vem dar uma ordem que interfere nos rumos de uma pessoa,
nos rumos de uma família ou nos rumos de um grupo de pessoas. Mas essa ordem é para quê? Para que uma verdade seja exposta. O que aconteceu ali? Aquela que não era mãe aceitou a metade. A minha analogia aqui, aceitou a metade da verdade. Não, pode me dar a metade, desde que ela não tenha o tudo. Mas o que a mãe verdadeira fez? Não, eu não aceito a metade. Ou eu tenho o meu filho todo, ou eu não tenho. Assim, irmãos, assim é um verdadeiro filho de Deus. Ele vai dizer, eu prefiro estar errado a ter a palavra alterada ao meu gosto. É isso que ele vai dizer. Eu prefiro estar errado do que alterar a verdade de Deus, porque eu tenho algum tipo de benefício, algo que eu quero fazer e que a verdade que está sendo me exposta me impede. Então o que ele faz? Ele aceita a metade da verdade. Enquanto nós não pararmos de misturar sementes dentro de nós, nós nunca vamos colher as bênçãos de Deus. Palavras não minhas, mas também de Charles Spurgeon. Enquanto nós ficarmos misturando sementes em nosso coração, nós nunca vamos colher bênçãos de Deus. Ou o que é plantado no coração do cristão é a boa e verdadeira palavra de Deus com o conselho de Deus, ou é colocado uma semente própria, do seu próprio conceito, do seu próprio gosto. Duas sementes não vão nascer no seu coração. Um verdadeiro cristão, ele não aceita meia verdade, ele aceita a verdade. Quando uma pessoa chega em uma igreja reformada e vem dessas igrejas arminianas, igreja de campanha, de pau, de pedra, de fita, de óleo, de esse monte de coisa que eu já preguei aqui. Chega na igreja, elas concordam, elas creem na palavra, elas dão glória a Deus. Oh, que igreja abençoada, que palavra abençoada. Elas concordam. Mas elas não abrem mão da outra metade de doutrina que elas aprenderam. Elas aceitam a meia-verdade, desde que a meia-verdade não contradiga a outra pseudo-verdade que ela aprendeu ao longo da vida, com pregadores que não têm conhecimento de Deus. Entendeu o que eu disse? Deu para compreender o que eu falei aqui? É isso que acontece. Aí a pessoa chega na igreja, ela ouve a palavra da verdade, mas quando sai, ela volta para as campanhas, ela volta para a água ungida, para o sal, para a fita, ela volta para as quadrilhas gospel, elas voltam para os eventos jovens, cheios de luz e de fita, e disso e daquilo. Elas não buscam um viver pleno e santo perante o Senhor e aprender a forma de cultuar a Deus em verdade. Elas aceitam a metade, elas não querem por inteiro. O Filho de Deus não. Ou ele recebe toda a verdade, porque ele não vai deixar se iludir pela metade que é ele que vai inventar. Meia verdade para Deus não existe. Por isso que um pastor, até um pastor calvinista, ele prega ali 30 minutos de uma mensagem plenamente calvinista. Depois, os outros 30 minutos do culto, ele traz doutrinas arminianas. O que é isto? Ele ainda não está todo convencido de toda a verdade. Ele está aceitando ser calvinista pela metade, desde que não tenha que abrir mão das outras coisas que todo mundo faz igual. Porque ele acha que essa parte está errada da doutrina calvinista. É a parte que não abre mão. E isso é um erro muito grave. Nós aceitarmos a metade das coisas. Os que são iluminados pelo Espírito de Deus, quando ouvem a verdade, eles vão aceitar aquelas verdades que são difíceis. Por que difíceis? Porque ferem uma vontade pessoal. Mas por que vão aceitar? Porque o Espírito Santo irá convencê-los. Se o Espírito Santo não convencer, é como um homem convencido contra a sua vontade. Ele continua tendo a mesma opinião sobre tudo. Então essas pessoas que testemunham a Deus são levadas à verdade sob a graça de Deus. Mas o Espírito Santo não as conduz nessa verdade. Por quê? Elas chegam até a igreja, elas ouvem a verdade, mas o Espírito Santo
não as conduz nela. O conduzir aqui é fazê-las mudar. Por que que o Espírito Santo não muda? O Senhor disse em Oséias 4:6, porque o sacerdote rejeitou o conhecimento. Ela não segue Jesus, ela segue o pastor dela. Ela não segue a palavra. Por isso que a palavra não tem peso. Ela pode ver erros doutrinários, mas ela não se aparta deles. Ela busca um conhecimento de uma igreja reformada, que ela concorda e que é pacífico ela aceitar, é fácil, então ela vive. Mas não aceita os demais, porque viver a doutrina reformada, que traz, como diz o termo, uma vida reformada para voltarmos ao passado da igreja e viver como tal, é muito difícil. Só é difícil quando o homem não aceita. Para aqueles que são filhos de Deus, ainda que sejam difíceis, eles aceitam a verdade porque são convencidos pelo Espírito Santo. O Espírito da verdade. Então o Senhor disse, em Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Agora, você é guiado pelo quem? Pela voz do diabo que sussurra no seu ouvido e traz junto com o sussurro uma informação aparentemente coerente com a Bíblia? Ou você é incapaz de reconhecer uma ação do diabo pela falta do conhecimento de Deus? Eu estou trazendo você até o conhecimento da verdade. E termino. Mas daqui para frente, de cada ensino que você recebe, quem te leva é o Espírito Santo. Se ele não te convencer, você não é filho. Se ele não te conduzir nesse caminho estreito e com segurança, porque ele garante a sua segurança nele, é difícil, é dificílimo, por isso que só é possível aos que crerem, aos que creem. Só é possível aos que creem. Só é possível àqueles cuja palavra lhes é revelada, ou lhes são revelada. Se o Espírito Santo não te mostrar a verdade, você vai tomar suas decisões, suas escolhas, você vai ouvir a palavra de sabedoria, você vai ouvir a palavra de conselho, mas se isso não te convencer, é porque faltou algo importantíssimo para a sua vida como cristão. Ser guiado pelo Espírito Santo. E se ele não te guiar, qualquer escolha que você fizer, o precipício está à direita, à esquerda e está à sua frente. Vai dar no mesmo lugar. Por isso nós precisamos do guia. Nós necessitamos do Espírito Santo. Pedir a ele sabedoria, revelação, entendimento. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, que eu fiz um comentário assim, poxa, a igreja tem expectativa de ouvir uma palavra de verdade da Bíblia. É meu dever buscar este conhecimento, esta verdade. É meu dever buscá-lo. E às vezes eu me pego, e assim acredito que muitos outros pastores, nós nos pegamos numa situação assim, mas Senhor, mas quem é que vai me ensinar? Quem é que vai falar comigo, me explicar as coisas? Sabe o que é isso? É 100% uma total dependência do Espírito Santo. Quando eu pego para ler, leio livros, estudo, vou para a palavra, tem coisas que eu fico assim, tá certo, tem que fazer, eu creio. Mas tem coisas que eu olho para Deus, Senhor, como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou ensinar isso? É como se a gente estivesse sozinho. Não está. Eu estou te mostrando como que o Espírito Santo ele age. Para você, ele age diretamente na sua vida quando você ora e age mais comumente através do pastor quando ele prega e expõe as Escrituras. Esperança que nós temos é que quando estamos falando, seu coração e os seus olhos vão se abrindo e você vai entendendo e compreendendo, e no seu coração você vai glorificando a Deus pelo entendimento da palavra. Mas quanto a nós, até chegarmos aqui, nós só pedimos a Deus.
para não nos deixar ser uma boca, seja numa pregação ou no conselho, que vai desviar a vida de alguém. Uma certa vez, eu falei algo para alguém e disse assim, olha, até em relação a conselho, eu falei assim, olha, até hoje, esse exato momento, em todo conselho, pregação ou uma pregação de conselho, ou uma palavra objetiva de conselho para alguém ou para um grupo de pessoas que eu dei, e a pessoa ouviu, Deus nunca deixou de abençoar para testificar o conselho. Nunca, até hoje. Seja na vida de pessoas, seja na minha vida pessoal. Eu tenho aqui até um exemplo do meu filho, que há um tempo atrás, vou dar como exemplo aqui. Há um tempo atrás, há 2 semanas atrás, ele foi chamado para dar aula no Senai, para ser professor. Ia ser lá em um bairro em Belo Horizonte, esqueci o nome. Aí, ele trouxe, todo alegre. Só, pai, eu vou dar aula, até surgiu uma oportunidade de trabalho e tal. Tudo bem. Ele se inscreveu para dar aula em Lagoa Santa. Aí, falaram, você vai dar aula aqui em Justinópolis? Justinópolis. Não é o lugar, mas o trajeto para ele poder vir embora, ele não ia conseguir pegar 11 a tempo, ia chegar aqui 1h, meia-noite, eu ia ter que buscar lá em Belo Horizonte, como eu fazia na época da faculdade, que perdia o ônibus. Eu disse assim, Naí, isso não pode ser de Deus. Além dele ficar fora do culto, porque ia dar aula à noite. Não creio. Ele veio, fez os exames todos. Não fez? Fez todos os exames. Só faltou assinar o contrato. Ele veio mais uma vez até mim e a mãe dele. Pai, o que eu faço? Eu disse, Samuel, abra a mão, porque isso não é do Senhor. Não falou nada. Simplesmente abriu mão. 2 semanas depois, uma empresa entra em contato com ele, chama Quartzolite. Amanhã ele começa como engenheiro da Quartzolite, na região metropolitana. Fichado, contratado. Eu disse, louvando a Deus, louvado seja o Senhor, porque todo conselho, por mais estranho que pareça, e a pessoa aceita, até hoje, pode ser que amanhã, eu dê um conselho para alguém, Deus não honra, então eu tenho que buscar o porquê. É alguma coisa em mim. Por que Deus não me usou para dar um conselho sábio? Então até hoje, eu disse para o Senhor, Deus nunca me deixou desamparado quando um conselho difícil eu tive que dar para alguém. E para ele era difícil, porque era uma porta de trabalho, além da área que ele estudou, embora ele fosse dar aula, mas é uma porta de trabalho, contratado, numa instituição reconhecida, que é o Senai. Mas ele preferiu dar ouvidos ao conselho. Só que não foi ao meu conselho que ele ouviu. Ele acreditou que havia uma ação de Deus por trás dele. Porque Satanás podia sussurrar no seu ouvido. Ah, mas é oportunidade, é na sua área. Você chegou como aluno, agora você vai dar aula e que não sei o quê, e qualquer outra coisa. Assim, eu creio, é a direção do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa. Quando Salomão vai, parta a criança ao meio, que espírito estava agindo nele? Não era o espírito da verdade de Deus? De conhecimento, de sabedoria? Parta a criança no meio. Porque ele não sabia se a mãe ia manifestar ou não, mas o Espírito Santo sabia. Fala isso. Todo mundo vai ficar chocado. Mas há uma verdade minha por trás disso. A mãe vai se revelar, como aconteceu. Uma leitura na Bíblia, às vezes você vai ver algo lá que te choca. Se chocou, mas você creu? É porque tem uma verdade que Deus está querendo mostrar para você. Aceite ela e deixe o Espírito Santo guiar você. Amém? Só assim você vai ter certeza se é ou não é um filho de Deus. Só se o Espírito Santo estiver guiando sua vida. E ele só guia a uma única direção. Toda a verdade. Amém, igreja? Diga graças a Deus. E eu deixo essa palavra para toda a congregação, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos orar. Senhor, nós